Oi, gente. Vamos falar um pouquinho da energia numerológica desse ano? Bom, para começar, eu preciso falar um pouquinho, né, sobre essa era para mim, ou esse milênio, os 2000, né? Então a gente vai ser esse doisinho que vai abrindo, né? Esse 2 é um número muito feminino, então a gente teria o 1 como um número masculino, Adão, a iniciativa. Lembrando que, né, mulheres também podem ter o número 1, homens podem ter o número 2. O número 2 normalmente traz uma energia mais parceira, mais feminina. Então, esses anos 2000 todos, eles vão pedir esse espaço de parceria. O ano passado foi um ano 4, né? Então, a gente tem 2 com 2 zeros. Esses zeros, eles trazem normalmente esse espaço de reinício, de recomeço. Bom, na linha que eu trabalho, que eu estudo, o ano 4 foi um ano que pediu a gente olhar para o nosso próprio corpo, olhar para a nossa saúde, olhar para os nossos projetos e a gente perceber se tem alguém que pode somar nos nossos projetos, né? Acho que o ano passado foi um ano que nos pediu olhar para as parcerias, nos pediu e também olhar, né? Cada vez mais eu sinto que isso vai aumentar, esse olhar para o individual e olhar para o coletivo. E aí vai ter um grande olhar, né? Que é o planeta Terra. Será que a maneira como a gente está consumindo é a única, é a melhor, é a certa? Será que podem existir outras possibilidades de consumo? Então eu sinto que isso vai crescer. E o ano passado foi um ano que nos pediu estrutura. Numerologicamente falando, o 4 ele é um número forte, ele é o número da casa, ele é um número que nos pede voltar para casa. A primeira casa que nós temos é o nosso corpo, né? Como você conseguiu olhar para sua casa no ano passado? Como você conseguiu olhar, né? Quais foram os reencontros? Quais foram as crises? Quais foram as perdas? E com tudo isso, você conseguiu olhar para o seu sonho ou você se distraiu do seu sonho, dos seus projetos, das suas metas? O 4, normalmente as pessoas que têm 4 são pessoas muito racionais. O 4, dependendo, ele é muito cabeça dura, mas ele é muito focado, ele é muito centrado. Então o 4 nos pediu, eu sei, compreendo também perdi pessoas, sei que foi um ano muito forte. Falando energeticamente, o 4 nos pede um pouco isso, né? Você está se distraindo de você, dos seus sonhos, dos seus projetos, ou você está conseguindo focar? Como tem sido o encontro com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu ser? Como tem sido a sua relação com você mesmo, com o outro, com o parceiro? Então, esses dois que formaram esse 4 trouxeram muito esses questionamentos. E é bem legal você voltar e olhar o que esse ano de 2020 te entregou. Quais foram os presentes? Não olha só os desafios, olha os presentes. O que esse ano de 2020 te entregou? Quais foram as ferramentas que ele te entregou? Quais foram os presentes? Quais foram as oportunidades? E, inclusive nas crises, o que ele te entregou, sabe? Eu acho que isso é bem importante da gente pensar. E aí a gente vai entrar no ano 5, né? Bom, o 5, gente, é isso, né? Ele, ele veio, ele teve... ele tem uma parceira, ele tem filhos e ele tem uma casa, então ele tá na hora de ir pro mundo. Na linha que eu estudo, o 5 seria como né? Contando a história humana, assim, o 5 representaria um pouco esse espaço de quando a gente sai de casa, de quando a gente vai para o mundo, um pouco dessa adolescência, um pouco desse espaço adulto. O 5, ele tem ideias. Na linha que eu estudo, a carta principal do 5 é essa carta aqui, ó, é a Ursa. Então, a Ursa vai nos convidar, né? Ela normalmente nos convida a sair de casa, a desfrutar da primavera, a desfrutar do mundo. O 5 pede, coloque as nossas ideias em movimento. O número 5 é um número que vai nos pedir, coloque as nossas ideias em movimento. Se você tem uma ideia, um projeto, não importa se ela é diferente, se ela é normal, coloque essa ideia em movimento. Um perigo desse 5 é se fechar, né? Então, um perigo desse 5 ok, quando terminar, a quarentena terminar, eu gosto mais de atender online, eu gosto mais de ficar por aqui, eu gosto mais de cursos online. É a gente se esconder um pouquinho atrás da tecnologia. Eu acho que essas coisas de pessoas morando no campo, eu acho que isso vai crescer, isso vai aumentar. Essa galera que foi morar na praia, isso pode ser muito bom por um lado, mas por um outro lado, eu acho que podem ter um pouco de aumento de isolamentos, um pouco de pessoas se isolando atrás da tecnologia. Esse é um perigo do 5. A ursa, ela tem um casulinho, né? Ela se fecha. Saber esse equilíbrio entre se abrir e ir para o mundo, ou essa pausa e dizer, opa,
preciso ficar um pouquinho em silêncio para eu colocar a minha ideia no mundo. Então, a grande chave para mim desse ano 5 é coloque as suas ideias no mundo. Se você precisa fazer um recesso, uma pausa, um silêncio, faça esse silêncio, mas que ele tenha começo, meio e fim, entende? Se você vai fazer um retiro, que ele tenha começo, meio e fim. Se você trabalha online, se você tenha, né, se você tem curso online, que tenha começo, meio e fim, mas que a gente possa se lembrar das pessoas também. Muito cuidado esse ano com vícios, drogas, sexo, chocolate, cigarro, álcool. Podem ser fatores que vêm, ainda mais quando a gente está um pouco com medo ou um pouco ansioso. Cuidado com algumas ansiedades. E, gente, todas as ideias são válidas. Eu trabalho muito com o tarô dos animais. Todos os animais têm lugar na floresta. Todos os animais têm algo a nos ensinar. Eu tenho apenas um sagrado ponto de vista a partir do meu contexto histórico, social, cultural, da minha história de vida. Você também. Cuidado esse ano para a gente não entrar em conflitos pelas ideias. A minha ideia é melhor que a sua, a minha ideia, eu tenho razão, você não tem razão. Sabe? Que esse ano a gente possa ouvir um pouco mais a ideia do outro. Faz sentido para mim essa ideia? Eu quero somar nessa ideia, eu quero ser parceiro, eu quero ser sócio, eu quero acrescentar? Ou não faz sentido para mim? Ou não concordo com nada que você está dizendo? Mas eu respeito. Cuidado esse ano com esse espaço de ouvir as ideias do outro. Cuidado, gente. A gente, né? O lado A e o lado B fazem parte da mesma moeda. E às vezes, quando a gente consegue se abrir para esse diálogo amplia. Quando a gente consegue ouvir o que o outro tem a dizer, isso amplia. Mas cuidado com esse ano pra gente não querer ter razão, sabe? Eu acho que pode ser muito forte. Então, dá uma volta no quarteirão, bebe um copo d'água. Esses dias eu li qualquer coisa, mas uma frase da Ana Maria Braga, que era: você diz que 5 mais 5 são 15, tá ótimo, você tem razão e a gente continua amigo e tá feliz. Sabe, que esse ano a gente possa sair um pouco da rota de colisão, porque ela pode existir. Eu acho que esse é um ano que pode estar mais forte, mais aguçado, essa coisa do... né? O meu sonho é melhor que o seu sonho. A minha ideia é melhor que a sua ideia. Não, isso não tem. Cada ideia é única, cada pessoa é fruta de um contexto. Coloque as suas ideias em movimento e ao caminhar com as suas ideias, ao caminhar com os seus projetos, você vai encontrar pessoas que vão topar aquela ideia. Mas você vai encontrar pessoas que não vai fazer o menor sentido, gente, e tá tudo certo. Acho que a frase desse ano tem que ser tá tudo certo. E eu acho que esse ano também é respeitar esse espaço. Então, às vezes é preciso um silêncio, sim. Às vezes é preciso entrar no casulo. Às vezes é preciso repensar algumas atitudes. E às vezes é a hora de sair desse casulo. A gente vem do ano 4, que falou muito de estrutura. E é um ano que nos trouxe para dentro de muitas maneiras diferentes, nem sempre leves. Agora a gente vai ter o convite para ir para fora, né? Que a gente possa ir para fora e valorizar esse encontro. Que a gente possa desfrutar desse encontro. E não só do encontro com o outro, do encontro com a natureza. Sabe aquela viagem que se adiou? Se for fazer ela esse ano, vai... Nossa, desfruta dessa viagem. Tira umas fotos sim, posta, mas desliga o celular um pouquinho. Curte a viagem, sabe? Se você quiser meditar ou se você estiver fazendo algo, esse é um ano muito legal. A gente teve um boom de lives. Tem um lado ruim das lives, do boom. Mas tem um lado massa, tem algo que você pode inspirar uma pessoa. Se você aprendeu a cozinhar, cantar, dançar, não sei, que você possa pôr isso em movimento. O 5 é um número naturalmente artista. E o 5, o 5 gosta de museu, o 5 quer provar para saber que gosto tem, sabe? Esse é um ano, sabe? Prove uma comida diferente, leia um livro diferente, faça amigos diferentes, se relacione de uma outra maneira com as pessoas que você já se relaciona, planeje uma viagem para um lugar que você nunca imaginou, se abra para algo diferente. Quando a gente se abre de verdade, isso destrava algo dentro da gente. E sabe aqueles sonhos, projetos que você disse: quando eu aposentar, eu vou cozinhar. Quando eu aposentar, eu vou estudar italiano. Esse é um bom ano de tirar esses projetos e de começar eles agora. Por que não? Porque eu não tenho tempo. Gente, uma coisa muito legal desse ano que eu acho é que quanto mais a gente perceber que quando a gente dá vazão às nossas ideias, à nossa criatividade, outras coisas se abrem. Eu sei que existe fator financeiro, social, econômico, mas às vezes quando a gente fica só focado no problema, não é aí que a gente resolve. E cuidado, às vezes é muito mais saudável uma aula de violão, uma aula de culinária, uma aula de italiano,
do que um cigarro, um chocolate, um sexo em excesso só para tentar desafogar aquele vazio. O vazio existe, cada um de nós tem o seu. E eu acho que estamos numa sociedade com vários vazios, vários problemas e muitas coisas. Mas esse é um ano muito especial para colocar os seus talentos em movimento. Esse é um ano muito especial. Coloque os seus projetos em movimento. Sabe aquele sonho que você está adiando há muito tempo? Esse pode ser um bom ano de colocar ele em movimento, de colocar ele em prática. Porque quanto mais pessoas estiverem vivendo os seus próprios sonhos, mais a gente vai ter um mundo melhor. Lembrando, gente, o seu sonho é seu e faz sentido para você e talvez vai ressoar e fazer sentido para outras pessoas. Mas muito cuidado esse ano nesse encontro, né? A gente vai para esse encontro às vezes na guerra, né? O outro tem um sagrado ponto de vista que é dele. Às vezes é melhor dar uma volta no quarteirão, às vezes é melhor respirar. Ai, o meu sonho é plantar árvores. Ai, eu nem gosto de árvores. Ótimo. Gente, a gente não precisa entrar em guerra. Cuidado esse ano com os diálogos, cuidado esse ano com as palavras, cuidado esse ano com esse embate ideológico, mas que você possa, de novo, acreditar nas suas ideias e que você possa dar mais lugar para os seus hobbies. Esse é um ano que pede muito a gente olhar para os nossos sonhos, projetos, metas e olhar. Sabe aquela ideia que você fala que é maluca, isso nunca vai dar certo? Bom, o celular já foi uma ideia maluca, o carro foi uma ideia maluca, o avião foi uma ideia maluca, uma música foi uma ideia maluca. E por que não? E não é sobre apenas colocar sua ideia e ganhar dinheiro. Pode dar certo, pode não dar certo. O 5, ele pede uma criatividade. Então, esse ano ele vai nos pedir, gente, lembrando que do que eu acredito, a vida vai nos trazer, às vezes, algumas dores, alguns encontros, alguns desencontros pra gente se encontrar, na verdade. Eu acho que a gente tá aqui um pouco para se encontrar. Bom, se eu puder, faça na leveza. Você não precisa esperar uma crise para você ter que olhar para um hobby e dizer, opa, eu tenho isso. Mas só para contar para vocês, em um ano da minha vida que foi muito, muito forte, difícil, eu me encontrei com a fotografia, que é um hobby que eu gosto muito, e me salvou, talvez de uma depressão, talvez de outras coisas. De vez em quando eu me encontro com a comida. O ano passado eu me encontrei com o jiu-jitsu, que foi uma ferramenta que me ajudou também a sair de alguns espaços de sombra. Todos nós temos espaços de sombra. O 5 está pedindo expansão, criatividade e novidade. E aí é uma escolha, assim como o 4 nos pediu força, foco e persistência. Tá tudo certo, o ano vai acontecer. O que ele tem para nos dar esse ano é isso. Bom, datas importantes desse ano. Normalmente a gente tem, né? 2 do 2, 3 do 3, a gente chama de portais. Esse ano, a data mais importante, energeticamente falando, é o mês de maio. Então, é um mês que, se você puder, se coloque em movimento. E nesse mês de maio, o dia 5 de maio, o dia 14 de maio e o dia 23 de maio são dias energeticamente muito importantes. Depois eu volto para falar um pouquinho sobre eles, mas é um dia que, se você puder, faça algo diferente, coma algo diferente, leia um livro diferente, dance uma música que você nunca dançou na vida, porque eu acho que é um pouco sobre isso. E cuidado com conflitos ideológicos. Bom, gente, é um pouquinho sobre isso. E vou dando notícias por aqui. Um beijo, um feliz 2021 para todos nós. E que a gente possa cada vez mais se encontrar com a gente mesmo e ir a esse encontro dos outros com mais leveza. Beijo!